relacionamento saudável, um relacionamento de bênção, isso pode destruir toda a sua vida, seja na área espiritual, na sua vida material, no geral, porque se você está com uma pessoa que não te ajuda espiritualmente, ou você está com uma pessoa em um jugo desigual com você financeiramente, espiritualmente, a sua vida não vai bem. Nós sabemos, irmãos, vários casos que nós já vimos na igreja, na nossa família, que quando você está num relacionamento onde Deus não está no meio, a pessoa pode chegar até se desviar da casa do Senhor. Então, eu agradeço a Deus, porque na minha vida, na minha casa, no meu casamento, Deus está presente em todos os momentos. Então, eu quero agradecer a Deus para a vida dessa bênção. E quero agradecer a Deus, porque nos momentos mais difíceis da minha vida, Ele soube como lidar, como falar, como me acalmar, que é difícil. Mas Deus tem abençoado esse jovem, tem abençoado o meu casamento. Então, eu peço aos irmãos que continuem orando pela minha vida, pela vida do Davi, pela minha família, pelas minhas irmãs que estão desviadas da casa do Senhor, mas que conhecem a palavra. Tanto que ela mesma falou que se não fosse o Senhor na vida dela, ela teria morrido naquele dia. Então, irmãos, reconhece, ela tem o temor do Senhor, mas está afastada. Então, peço que os irmãos continuem orando pelas minhas irmãs, pela minha vida, pela vida do Davi. Tá bom, jovem? Eu te amo, tá? Em nome de Jesus. Amém. Tá vermelho, né, varão? Louvado seja Deus, graças te damos, ó Pai. Vamos louvar o Senhor, vamos ouvir agora a mocidade louvando ao Senhor. Louvado seja Deus. Qual será o segredo de Sansão? De onde vinha a sua força? E o que você me diz de Josué, que conseguiu fazer o sol parar? Como pode aparecer o quarto homem, se pra dentro da fornalha apenas 3 o rei lançou para morrer? E se você fosse Abrão, eu lhe pergunto, levaria o seu filho em holocausto para oferecer? E quem ainda não ouviu falar de Jó, que em meio a tantas lutas esperou com paciência no Senhor, e de um jovem pequenino e corajoso, que com apenas uma pedra e uma funda um gigante derrotou? É difícil imaginar como Israel gritou tão alto, que pôs abaixo uma muralha que cercava a Jericó. E quando Sara achou que estava tudo acabado, Deus tocou em sua madre e ela pôde um filho então gerar. Pois nenhum desses é melhor do que você. O mesmo Deus de ontem te contempla e te vê. Agora é sua vez, chegou a hora, e ninguém pode te impedir. Não tenha medo, assuma agora o seu lugar de vencedor. Pois o segredo é confiar seus passos, sua vida ao Senhor. Não jogue fora essa chance, a sua história é importante. Ele quer te ajudar a escrever. Se está passando
louve a Deus. É uma questão de fé, pois nenhum desses é melhor do que você. É uma questão de fé, o mesmo Deus de ontem te contempla e te vê. É uma questão de fé. Agora é sua vez, chegou a hora, ninguém pode impedir. Não tenha medo, assuma agora o seu lugar de vencedor, pois o segredo é confiar seus passos e sua vida ao Senhor. Não jogue fora essa chance, a sua história é importante. Ele quer te ajudar a escrever. Se está passando no vale e se o inimigo te cerca, se a prova está doendo, irmão, louve a Deus. Se está passando no vale, se o inimigo te cerca, se a prova está doendo, irmão, louve a Deus. Para ser um vitorioso, irmão, louve a Deus. É uma questão de fé. Vamos ouvir os adolescentes louvando o Senhor. A casa estava cheia e o povo reunido, alguns desanimados, outros quase desistindo. Pois esperar eu sei que não é fácil, meu irmão, mas tem hora que o melhor é esperar, espera então. Não posso afirmar se todos estavam ligados qual era a conversa naquele momento. Só sei que a Bíblia afirma que o vento então soprou, impetuosamente toda a casa abalou. Era um avivamento envolvendo aquele povo. Se o Espírito de Deus tocar, ninguém vai resistir. Vão ouvir línguas estranhas, som de glórias hoje aqui. Vamos ver os céus abertos e o sopro do meu Deus incendiando a casa de unção e de poder. De poder. Vem tocar, Espírito de Deus, vem encher cada um dos filhos teus. Vem mover essa casa com poder. A casa está cheia, mas de glória vem encher. Enche agora esse povo com unção. Manda fogo e aviva os corações.
Deus. Júlio vai estar agora nos apresentando aqueles que nos visitam esta noite. Logo após nossa irmã Vanessa. Glória a Deus. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Eu e nossa irmã Roseli temos o prazer, a alegria, junto com a igreja, para apresentar algumas pessoas hoje, Davi, que estão nos visitando. E assim que for chamada, a pessoa se coloca de pé e a igreja estará muito feliz em recebê-la aqui nesta noite, mesmo porque Deus tem uma palavra para o teu coração aqui neste lugar. Amém, irmãos? Roseli, eu percebo que há uma pessoa aqui do meu lado direito, ali, ó, do lado da nossa irmã Lúcia ali, isso, a irmã do Getúlio, tem aquela outra senhora ali. Por favor, querida, se coloque de pé. A igreja faz questão de lhe conhecer. O irmão William já é da casa, mas se apresenta também. O irmão William também já se faz presente, que é da nossa igreja, mas está nos visitando essa noite. E fique de pé também, irmão William. O irmão Wagner também, ali com a menina, eu não sei o nome, mas que vocês fiquem de pé para a igreja cumprimentá-lo. E a menina ali do lado da filha da Valquíria, por favor, fique de pé também, por favor. Não parece não, mas quando chega aqui a gente fica um pouquinho nervoso. Quando a gente está lá embaixo é mais fácil, né? Mas o Senhor está conosco. Mas é uma alegria para nós já receber essas pessoas. Né? Claro, com alegria, nós a igreja vai cumprimentar os irmãos como? Sois bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre e fique com a gente. Essa igreja ama vocês. Dá para arriscar o louvor? Vamos lá. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: esta igreja ama vocês. E fique à vontade na casa do Senhor. Nossa irmã Vanessa trazendo uma palavra para a igreja. Louvado seja Deus. Só um minutinho. Nosso pastor vai estar apresentando aqueles que estão na tribuna. Louvado seja Deus. Amém. Só um minutinho, tá, Vanessa? Está também nos dando a honra nesta noite de estar conosco nosso pastor amigo, pastor Eliseu. Pastor Eliseu, bem conhecido da igreja. Aleluia, bendito. Aleluia. A igreja está feliz, quer receber o pastor Eliseu com um bem-vindo, se é verdade. Vamos todos nos colocarmos em pé e receber o pastor. Pastor Eliseu, amigo da igreja. A igreja está feliz com o pastor Eliseu, que está hoje com a responsabilidade de ministrar a palavra de Deus para o coração da igreja. Se é verdade, se queremos recebê-lo bem-vindo, como bem-vindo, vamos todos saudá-los, como bem-vindo, mas bem pentecostal, porque pastor Eliseu é pentecostal. Não parece, mas é. Aleluia. Glória a Deus. Vamos todos, eu vou contar até 3, tá? 3. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Gente, olha que bênção, hein? Sentar no ministério, que responsabilidade. É bom demais, né? Mas tem que pagar um preço para sentar aqui, né? É forte. É um motivo de muita alegria estar aqui, podendo expressar o meu amor pelo meu Senhor, né? Eu fico muito feliz. Eu falei para o William agora, nós dois aqui sentados, né? Porque o William e nós somos amigos de longas datas, cansamos de curtir muitas coisas juntas, né? Eu vejo a Roseli aqui em cima também, apresentando ao Senhor com uma alegria muito linda, muito grande. Eu vejo meus filhos aqui louvando aqui na frente, falo: Senhor, muito obrigada, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Muito obrigada porque só o Senhor faz isso. Porque grande tem sido as afrontas, gente, lá fora.
Grande tem sido a luta para a gente poder chegar até aqui dentro. Mas quando nós chegamos aqui dentro, a gente vê que vale a pena. Porque nós olhamos para cada rosto aqui dentro e vemos milagres de Deus. Quando eu olho para as irmãs, eu vejo milagre. Eu olho para a mocidade, eu olho para mim, eu sou um milagre. Eu olho para os meus filhos, eu olho para os músicos. Eu vejo essa jovem falando do seu casamento. Eu falo, Senhor, muito obrigada. Porque verdadeiramente é só na casa do Senhor que a gente ouve falar de alegria, ouve falar de felicidade e felicidade plena. E essa semana eu sofri uma pequena perseguição e cheguei na minha casa um pouco triste, né? Eu falei, Senhor, como pode, Senhor? É muita luta, é muita perseguição. E a gente se abate, né? A gente chora, a gente fica triste, porque a gente não mais luta com a força do nosso braço, né? A gente tem que dobrar o nosso joelho e falar com o Senhor. E eu falei, Senhor, me dá uma palavra, Senhor. E o Senhor é tremendo, porque Ele, na mesma hora que a gente se dobra o nosso joelho, a gente fala com Ele, a resposta, ela desce na hora fresquinha. E ali eu me alegrei, eu falei, Senhor, muito obrigada. E eu vou dividir com a igreja a palavra que o Senhor me deu, que está no Salmo 33, a partir do versículo... Peraí. 33, a partir do versículo 7. Que diz assim: Deus juntou os mares num lugar só e guardou os oceanos em reservatórios. Que toda a terra tema a Deus o Senhor, que todos os habitantes do mundo o temam, pois Ele falou e o mundo foi criado. Ele deu ordem e tudo apareceu. O Senhor acaba com os planos das nações. Ele não deixa que eles se realizem, mas os que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. Feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus. Feliz o povo que Deus escolheu para ser dele. O Senhor Deus olha do céu e vê toda a humanidade. Do lugar onde mora, Ele observa a todos os que vivem na terra. E Deus quem formou a mente deles e quem sabe tudo o que eles fazem. Nenhum rei vence por ter um exército poderoso, nem os soldados conseguem a vitória por causa da sua força. Não são os cavalos de guerra que ganham a batalha. A sua grande força não pode salvar a ninguém. E o Senhor Deus que protege aqueles que o temem, e Ele que guarda aqueles que confiam no seu amor. Ele os salva da morte nos tempos da fome que conserva com vida. Nós pomos a nossa esperança em Deus, o Senhor. Ele é a nossa ajuda, o nosso escudo. O nosso coração se alegra por causa dos que o Senhor tem feito. Nós confiamos nele, porque Ele é santo. O Senhor Deus, que tem o amor, nos acompanhe, pois nós pomos em Ti a nossa esperança. E quando eu abri essa palavra, eu fiquei muito feliz. Eu falei, Senhor, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque a minha esperança está em Ti. Muito obrigada porque eu não confio mais na força do meu braço, eu não dou mais jeitinho, eu não vou mais para cá, eu não vou mais para lá. Muito obrigada porque hoje, Senhor, quando eu sofro afronta, quando eu estou triste, quando eu estou para fazer algo, tudo na minha vida eu coloco na mão do Senhor e peço a direção a Deus. Tem sido difícil, mas o Senhor tem me dado vitória. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Bom é ver a Vanessa falando de Deus, falando de Jesus. Oh, glória a Deus. Deus fez uma grande obra, né? Louvado seja Deus. É muito bom estarmos aqui neste lugar e vermos as maravilhas que Deus pode fazer na vida. Outro dia eu passava ali pela Avenida Brasil e via uma comunidade, né, de drogados, alguns atravessando a Avenida Brasil na frente dos carros, outros deitados na mureta do meio. E quando a gente vê pessoas que se deparam com Jesus à beira do caminho e são transformadas por esse poder transformador de Jesus, a gente se emociona com a grandeza do amor de Deus, porque, na verdade, nós não temos nada que pudesse encher os olhos de Deus sobre nós. Nós não éramos nada de tão valioso para que Ele descesse da sua glória
entregasse a sua vida, derramasse seu sangue por 6 horas pendurado numa cruz, para que hoje estivéssemos aqui, por nossa própria vontade e escolha, nos reunirmos aqui e sermos reconhecidos como aqueles escravos do Velho Testamento, que a lei dizia que, dado o tempo do pagamento da sua dívida ao Senhor, não o mantenha como escravo, liberte-o. Mas se o escravo em seu coração, por amor, desejar continuar sendo servo deste Senhor, coloque o brinco nesse escravo. Nós somos os escravos de orelha furada. Estamos aqui servindo este Deus esta noite por nossa própria escolha. Mas Ele pagou um preço de sangue, derramou, como diz a Bíblia, sua alma no Calvário. A Bíblia diz que foi tão difícil para Ele naquela via, que constrangeram Cirineu a ajudá-lo a carregar aquela cruz. Aquela cruz pesada, Ele carregava por mim e por você, para que hoje fosse justo o perdão dos nossos pecados. Louvado seja, irmã Creuza, louvado seja Deus, glória a Deus. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Antes de nós fazermos o agradecimento, nós queríamos deixar um versículo da palavra de Deus, por ser hoje o dia da Bíblia, né, que comemoramos com um trabalho muito bom durante a semana toda. E eu gostaria de deixar um versículo que se encontra no livro de Josué, capítulo 1, versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Amém? Foi esta a ordem que Deus deu a Josué, sucessor de Moisés. Continua sendo esta ordem para mim e para você, filhos de Deus. Quer ser próspero? Quer ser abençoado? Quer andar sem tropeçar, sem cair? Não se aparte da palavra de Deus. Medita nela dia e noite. E não só isso, aplique em você. Arabandarábia, não aplique no seu vizinho, não aplique no seu irmão, comece aplicando em você, que aí você vai ver o efeito eficaz da palavra de Deus, amém? Então eu quero agradecer agora, né, pela festividade, domingo passado, dia 2 de dezembro, onde aqui nós comemoramos um dia assim também bem alegre, né? Bem lembrado, que foi o dia do aniversário do pastor Daniel. E eu não poderia de maneira nenhuma, nem eu e nem ele, deixar de agradecer a nossas irmãs, a igreja, assim, de modo geral, que com alegria, com o coração assim aberto, preparou para pastor Daniel e a nossa família um banquete muito bonito, muito farto e especial, regado de amor. Arabandarábia. E foi isso que fez a diferença para mim e para pastor Daniel, o amor da igreja, né? Então eu agradeço de modo geral a igreja em si.
todos os departamentos, os líderes dos departamentos, os componentes dos departamentos, os nossos obreiros aqui que trabalhou juntamente com as nossas irmãs em favor dessa festividade, né? Irmão Nilson, irmão William, irmão José Marques, enfim, todos os companheiros de pastor Daniel que se envolveu nessa festividade. O nosso irmão Laerte, nosso secretário, que não está aqui, mas eu agradeço ao Senhor, porque ele se envolveu também com a festividade do pastor da igreja, e em especial as nossas irmãs que trabalhavam assim incansavelmente, irmã Roseli, irmã Doris, Priscila, né? Essa mão abençoada de Priscila, dirigente das crianças, né? Também nossa irmã Jeanette, a Chile, a Lúcia na cozinha, irmã Ana Marques, que é uma bênção de Deus também, está sempre disposta a fazer alguma coisa em favor da obra de Deus, irmã Luzinete, enfim, né? A todos quantos se envolveram, aos nossos fotógrafos, de maneira nenhuma eu poderia deixar de agradecer aos nossos fotógrafas, né, que nos deixaram assim, parecendo até um galã, né, um artista de cinema. Eu me senti uma dama da sociedade, né? Louvado seja o nome do Senhor. Também a mídia aí, na pessoa do nosso irmão Daniel, junto com toda a sua equipe, que também deram esse apoio aí, os nossos músicos, enfim, né? Todos, especialmente também as nossas crianças, que fizeram um trabalho muito bom, estão de parabéns. Foi um trabalho que trouxe uma mensagem, não só para nós, o pastor e a minha família, mas para toda a igreja, que estiveram ligados com o Senhor, receberam de Deus através dessas crianças, né? A todas as nossas irmãs, viu? Recebam de Deus esse louvor, esta alegria, porque a glória é do Senhor, né? E eu quero deixar um versículo para todos aqueles que se empenharam nessa festividade do aniversário do pastor. Está lá em Ruth, capítulo 12, versículo de número 12, que diz assim: o Senhor galardoe os seus feitos, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a igreja e o seu galardão, o seu presente. Com certeza, o maior presente não virá nem do pastor Daniel, nem da irmã Creuza, nem da família da irmã Creuza, que muitos se alegraram com isso, né? Se nós pudéssemos, daríamos assim o que você mais precisasse, mas não podemos. Mas o Senhor Deus, Ele sabe o que você precisa, e é com Ele, está nas mãos dEle aquilo que é necessário para o seu bem-estar. Então receba do Senhor, igreja, nesta noite a tua vitória, a tua bênção, o teu galardão, porque você se alegrou junto com o pastor dessa igreja, amém? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, e a vitória é nossa. A vitória é do povo de Deus. Em nome de Jesus eu agradeço esta rica oportunidade. Louvado seja Deus, glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos receber agora a palavra de Deus através do nosso antigo pastor Eliseu, que vai trazer a palavra final do culto aos nossos corações. Vamos receber de pé, porque certamente Deus vai falar aos nossos corações. Eu estava me lembrando agora de alguns anos atrás. Quantos anos tem? O senhor foi pastor? 2005? Há 7 anos atrás, há 8 anos atrás,
existia... tinha uma irmã aqui que estava com dificuldade no seu lar, e o pastor Eliseu, juntamente com os obreiros, foram lá para fazer a obra, né, no lar da irmã. E é muito bom a gente lembrar disso, porque Deus é tão bom que Ele fez um verdadeiro reboliço de felicidade na vida dessa irmã. Mas os irmãos, na ocasião, estavam unidos, chorando com os que choram, sofrendo com os que sofrem, e a igreja continua assim até hoje. E é por isso que eu amo a esse Deus, porque Ele não nos desampara nunca, nem quando estamos lá embaixo, nem quando Ele nos leva lá em cima, nem quando estamos no meio. Às vezes até parece que a gente estranha, né? Pô, será que é Deus mesmo que está deixando isso acontecer comigo? Tanta dificuldade vindo sobre mim. A Bíblia diz que de madrugada, uma vez, os discípulos estavam no mar e de repente viram alguém vindo no mar, andando por sobre as ondas, né? E eles estranharam. Alguém disse, será que é o mestre que está vindo ali? Às vezes a gente estranha, não reconhece mesmo, será que é Deus que está deixando eu passar por tudo isso? Será que eu estou meio errado com Deus? Às vezes bate, né? Porque está vindo uma pressão violenta, mas de repente, Senhor, é o Senhor mesmo que está aí? Claro que sou eu. Se é mesmo o Senhor, deixa eu ir aí ter contigo. No mar, de madrugada, na escuridão, e a gente sabe muito bem que na escuridão do mar não dá para a gente ver direito, né, o que está vindo lá em nossa direção. Mas o que eu quero dizer contigo, para você essa noite? Deus tem uma palavra para nós aqui, neste lugar agora. Se tu abrir seu coração, Ele vai falar ao seu coração esta noite. Amado Deus e Pai, abençoa teu filho esta noite, Senhor, que vai ser o teu canal, o teu instrumento, para nos trazer a tua palavra. Deus, que tu possa, Senhor, nesta noite, estender a sua mão para todos aqueles que estejam em escuridão, para todos aqueles, ó Deus, que não veem uma luz no fundo do túnel para a sua situação, que esta noite, ó Pai, tu venha ter com cada um, ó Deus, nesta escuridão. Pai amado, eu tenho absoluta certeza que será assim, porque tu está entre nós. Abençoa o teu filho, fala conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, a paz do Senhor a toda a igreja. Pode se assentar, por gentileza. Eu quero externar outra vez minha alegria de poder estar aqui de novo. Bom é estar onde se tem amigos, onde se compartilha coisas boas, e a gente não pode deixar de falar do quanto isso é verdade e de quanto as pessoas aqui marcaram a minha vida. Não só pelo fato de ter sido pastor aqui por um tempo bem pequeno, por isso que muita gente nem sabe quem sou eu. Foi rápido demais, né? 1 ano e pouquinho só. Mas é bom porque eu já tinha estado aqui numa outra ocasião, no começo dessa igreja, quando ela foi organizada, e aqui fui acolhido e abrigado como um jovem, né? Que bom, né? Na minha juventude, eu fui formado na Bíblia aqui pelos pastores, e estou feliz
porque tive a oportunidade de voltar e sempre que sou convidado, os amigos me convidam. Mas alguém fala, pastor, mas você tem que ir lá. Mas não é bem assim. Quando a gente se torna pastor, fica um negócio assim meio de dedo, assim, não. Mas é sempre uma alegria voltar aqui. Porque além de ser pastor, você é irmão. Eu fico muito mais feliz quando sou tratado como irmão Eliseu. Falou, graças a Deus. Né? Porque se me ouvissem, me olhassem só como pastor, aí eu poderia ficar, eu sou mais do que você, eu sou pastor. Mas não é nada disso. O pastor é um irmão com um pouco mais de responsabilidade, né, Daniel? Que às vezes as costas ficam um pouco pesadas de responsabilidade, mas fica muito feliz quando troca umas ideias, compartilha coisas boas, pega na massa e tal, e brinca e ri. Pastor é isso também. E isso tudo é possível na comunidade cristã por causa de um livro, que é a Bíblia. Você está aqui, a razão é que este livro trouxe você aqui. Todas essas coisas alegres e amigáveis só são possíveis no meio cristão, porque nós fomos formados pela palavra de Deus. E é sobre isso, é acerca disso que quero falar nessa noite. Talvez não seja uma pregação muito eloquente, muito no sentido pentecostal, mas bíblica. Por quê? Sempre que alguém é perguntado acerca da sua fé, o apóstolo Pedro diz que nós temos que estar o quê? Preparados. Então, se nós não conhecermos o nosso livro, o livro de Deus, vamos ficar desatinados. Ou seja, se alguém perguntar a razão da minha fé, eu queria que você abrisse aí a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Pedro, que fala acerca disso que eu estou dizendo aqui. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 15. Que bom, aqui tem até maravilha, multimídia. No meu tempo não tinha nada disso, mas graças a Deus que melhorou muito, né? Também não tinha ar-condicionado, mas acontecer sempre melhorias, né, irmãos? É bom quando a gente volta aos lugares e as coisas estão melhores. O mais triste é quando você torna e diz, puxa, lá está tão triste. Você não tem notícia boa para dar para ninguém. Como é que está a igreja de Cidade Alta? Está uma bênção. Está alegre, os irmãos estão prosperando. Gostam de ler a palavra de Deus, né? E é isso mesmo que nós vamos fazer, ler a palavra de Deus. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Vamos ler juntos? Antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém. Então, esteja preparado para não sucumbir na fé, ou seja, para não esmorecer. Às vezes a gente ouve essa notícia e alguém fica perguntando, mas por que fulano caiu? Por que está fraco? E você começa a fazer uma série de comparações sem cabimento, sabia? Fulano, ele está assim porque eu sempre conheci fulano desse jeito. Isso não é resposta. Isso não enaltece o poder da palavra de Deus. A razão é que qualquer um de nós pode estar fraco ou forte. Depende do ponto de vista que nós olhamos para a palavra de Deus. E em todo o tempo foi difícil ser crente. Todo o tempo, irmãos. Às vezes nós queremos, vou usar aqui uma expressão no público, mas você não vai estar, só vai te contrair. Às vezes a gente quer encher a bola dos apóstolos, sabia?
poxa, porque Pedro, aquele camarada, era terrível. Ele ficava na porta da igreja e chegava o aleijado e ele disse, em nome de Jesus, levanta e anda. Sabe o que acontece, queridos? A gente esquece que Pedro era tão frágil como eu e você. Foi ele que escreveu essas palavras. Ele disse que nós temos que santificar ao Senhor aonde? No coração. Por que será que ele disse essas palavras? Aí nós vamos examinar. A gente pensa e muita gente imagina que Pedro estava dizendo que a gente tem que ficar emocionado quando aceita Jesus. Às vezes acontece isso. Você recebe Jesus, chora, e muita gente fica emocionada e depois sai da igreja. E alguém diz assim, fulano não aceitou a Jesus. Não é isso não, irmão. Não é isso não. Eu fui criado na igreja. E Eliude sabe, Eliude, por gentileza, faz assim. Eu gosto de citar nome de pessoas que eu conheço, e Eliude já conheço desde que eu era garoto. Ela era jovenzinha da igreja, eu era um menininho. Então eu fui criado na igreja, Eliude também foi. Mas a gente sabe muito bem que não é isso que nos garante firme na igreja. Não é isso não, irmão. Não é verdade. Meu pai, minha mãe foram crentes. Eu aprendi na igreja a orar, tudo bem. Mas quando a Bíblia diz, antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, está dizendo que na nossa mente, coração na Bíblia às vezes não é só onde pulsa, né, onde o sangue bombeia, não. Ele diz que em todo lugar, em todo tempo, a minha mente, o meu pensamento, deve estar impregnado de Deus. Aí faz diferença. Porque se Deus estiver comigo lá na rua, onde eu passo a maior parte do tempo, é na rua. Você também, não é? Vai ao mercado, vai ao trabalho, vai à escola, vai à casa do amigo, vai aqui, vai acolá. Aonde você mais está não é na igreja. Seria uma beleza, irmão Nilson. Porque na igreja é uma beleza. Todo mundo é bonzinho, todo mundo é direitinho, todo mundo é arrumadinho, fala bonitinho, mas lá fora não é. É ou não é? Não é, querido. Ser crente de estar dentro da igreja é uma beleza. Daniel, beleza. Davi, depois a gente vai conversar sobre o trocadilho do especial. Conheci como criança e tanta gente boa aqui, Vera e tal. Mas aonde Deus deve estar impregnado, irmão? No meu pensamento, quando fala coração, em todo tempo, Deus, quando diz aqui, o salmista diz, de dia e de noite, medita na palavra de Deus. É isso que Pedro está dizendo também. Cadê a Bíblia? Pastor, não sei. Esqueci. E bababá. E tem até aquelas pegadinhas, né, do pastor, né? Vai visitar o irmão na casa dele, quer saber se ele lê a Bíblia, o irmão fica enrolado e tal, e coisa. E o pastor não quer deixar a pessoa também enrolada, irmão, vamos ler a Bíblia e tal. E ela acha a Bíblia, e quando ela abre a Bíblia, está lá um pertence que ela há um mês não via, ela, graças a Deus! E denuncia, né, pastor? Que tem um mês que não lê a Bíblia, porque demorou a achar o negócio. Não é isso não, irmão. Não é isso não. Você pode, na vida apressada, esquecer, mas uma coisa você não deve esquecer: guardar no teu coração a palavra de Deus, para não pecar contra Deus, para não pecar contra os seus semelhantes. É isso que Pedro está dizendo, querido. Isso faz diferença. É diferente, irmão. Não tem tempo na nossa vida que às vezes a gente acha que é difícil ser crente. Tem ou não tem? Todo mundo tem. Quem é garotinho na igreja só brinca, só ri, mas daqui a pouco já está aqui meio... Conheci esse garoto aqui, olha, agora a esposa dele está falando que ele é uma benção, mas ele era um garotinho da igreja que corria e fazia travessuras e tal e coisa. Então há tempo que a gente começa a ter experiência com Deus, e Pedro está dizendo, cuidado, santifica ao Senhor em seu coração. Porque
que vai ter hora que a sua fé vai ser testada. Sua fé vai ser testada. E não vai ser na igreja, não. Por que o pastor quebra o galho? O pastor Daniel é gente boa. Não bota ninguém em apuro. Não vai mandar ninguém fazer coisa que não sabe. Daniel não vai mandar fazer isso. Mas tem hora que a sua fé no seu Deus vai ser testada, querido. E o que você vai fazer? Vou ligar para o pastor. E aí não está ocupado, caixa postal. E aí vai lá para o Facebook e ele também não está lá online. E não dá tempo. E aí, como é que você faz? Aleluia. Escute o que está dizendo o apóstolo Pedro. Santifica ao Senhor no seu coração. Guarde as palavras deste livro, para que a tua vida tenha um bom curso, você tenha sucesso nas coisas. O que mais o ser humano deseja é ser bem sucedido. Não há uma pessoa mentalmente normal, né, jovem, que diga assim, eu quero perder. Tem alguém que diga isso? Ninguém. Eu quero fracassar. Eu gosto de derrota. Mentira, ninguém gosta. Mesmo o camarada chapado, né, com a vida toda enrolada, em sã consciência, quando passar o efeito, ele vai dizer, eu sou miserável. Será que Deus olha para mim? Claro que Deus olha, claro que Deus vê. E Deus providenciou, guarde o que eu vou dizer, uma coisa poderosa. O que é, pastor? Os cultos de domingo, porque é uma benção, ou o culto de libertação, é uma benção, tudo isso é bom. Mas Deus proveu para mim e para você este livro que é a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, para que você impregne a sua mente em todo o tempo e em todas as coisas que você vier a fazer, qualquer coisa, querido. É na vida de negócio, é empreendimento, é vida sentimental, amorosa, tudo o que você quiser fazer. Se você disser, Deus, como é que eu faço? Ele diz assim, abra a minha palavra. Ué, pastor, ele não mandou orar, não? Abra a palavra, porque Deus vai dar a orientação. Em todo tempo você vai ver Deus dizendo isso. Escute a minha palavra, ouça a minha palavra, leia a minha palavra, guarde a minha palavra. É isso que faz diferença, irmão. Não é porque tem tempo de crente não, que às vezes a pessoa está 30 anos na igreja e ainda está capengando. Não deveria. Mas ainda está. Por quê, irmão? Porque a diferença faz o modo como nós nos direcionamos, nos comportamos diante da palavra de Deus. E Jesus, Ele deseja que eu e você amemos esta palavra. Eu estava pensando, até preparei um estudo, não dá tempo de passar aqui, hoje é domingo, mas estava pensando, por que a gente canta, a gente diz, a gente fala no púlpito, e a gente compartilha com o outro no Facebook, né, Cíntia? A Cíntia, cadê a Cíntia? A Cíntia é campeã de compartilhar mensagem. Eu fico um tempão sem ver, Daniel. Quando eu vou ver, Cíntia Mel, tá lá. Aqueles pensamentos lindos. E alguém vai dizer, mas o senhor está botando a Cíntia como exemplo negativo. Não, ela é minha amiga, ela vai entender o que eu vou falar agora. Às vezes a gente faz tudo isso, mas não guarda a palavra. A Cíntia não estou falando a Cíntia, porque ela é amiga e tal. Vocês sabem que é verdade, que ela posta lá. É verdade? Mas, olha, Jesus disse que se alguém ama a Deus, faz o quê? Jejum, oração. Isso é tudo exterior, querido. Tem gente que não pode fazer essas coisas, não pode jejuar muito, não pode orar aqui na igreja, mas medita, guarda a palavra. Então essa pessoa ama a Deus. Isso faz diferença. Uma pessoa que ama a Deus é uma pessoa que está preparada para responder, como diz o versículo, com mansidão e temor, a qualquer que vos pedir
a razão da esperança que há em você. Viu? Se a gente não explicar, vai ser, pastor, que não sabe ler. Minha mamãe não sabia ler. Nasceu analfabeto e morreu analfabeto. Né, Eliude? Eliude conhece muito, e algumas pessoas conhecem a mamãe aqui. Filha da irmã Glória, também conhece, né? Mas ela foi a pessoa mais sábia que eu conheci. Como você sabe disso? Porque a sua mãe não. Porque ela guardava a palavra de Deus. Às vezes eu me envergonhava e sabia ler a Bíblia de uma ponta a outra, mas a minha mãe sabia de cor versículos. E na hora que eu precisava aplicar aquele versículo, ela disse, filho, está escrito assim, assim, assim. Às vezes não era exatamente. Eu falei, mãe, está escrito. E ela sabia por que estava escrito. E ela disse, eu vou guardar isso, filho, porque o Espírito Santo está falando ao meu coração a direção para a vida dela. Como é que uma pessoa analfabeta vai explicar para o outro, eu sou crente por causa disso, por causa daquilo? Às vezes não tem porquê. E não é por muito falar. Pastor, como que é isso? O senhor fala tanto na igreja. Então fique quieto, pastor, deixa eu ir embora. Muda o assunto. Não, querido. O assunto é bom, é interessante. Porque fala do sucesso que nós podemos ter ou do fracasso que não queremos. Só essas duas posições. Ou somos bem-sucedidos porque guardamos a palavra, sabemos aplicar na hora certa, como já foi falado aqui. Há uma metáfora acerca da Bíblia que chama a Bíblia de quê? De espada, né? E dá a ideia, a espada, de que a gente tem que atacar o outro. Então tem que dizer, vou aprender a Bíblia para quando eu ver a irmã Vera errada, toma a Bíblia dela, toma. Aí ela se esquivando daqui para ler, querendo pegar ela com a Bíblia. E tem gente assim, irmão, que é craque nisso. O pastor, olha, eu vou pegar o pastor. Pastor, assim, assim, assim. Mas o pastor também maneja bem a palavra da verdade. Né? Porque esta palavra, ela é para a nossa defesa, querido. Nós nos defendemos do quê? Do ataque do nosso adversário. Sabe uma coisa que o diabo usa? E se a gente não estiver preparado, ele derruba a gente? É na palavra. É na Bíblia. Tu não é crente? Por que tu está andando assim? Teu vizinho está lá e você está jururu. Teu vizinho está carro novo e você está de fusquinha, ou nem, está até a pé. Fala, diabo, peraí. O negócio é o seguinte, qual é a tua? Tu pode falar isso se tiver conhecimento da Bíblia. Jesus estava tentado no deserto, fraco, visivelmente moribundo, porque estava sem comer, sem beber água. Jesus estava desfigurado no deserto, irmão. E o diabo falou assim, agora que eu pego ele, agora que eu vou pegar o Nazareno. Nazareno, tu está com fome? Ele, pô, nem respondeu nada, vou nem te responder. Mas ele diz assim, tu não é filho de Deus? Bíblia? O diabo usa a Bíblia, irmão? Usa. Você sabe que ele ataca você com Bíblia. O pior ataque dele, irmão, é esse, com mentira. Ele inverte. Cuidado, então, eu devo ter cuidado, eu, pastor, se eu não usar direito a Bíblia na igreja, eu devo ter cuidado. Não é para ferir, é para quê? É para ensinar. A Bíblia é dada, sabe para quê, irmão? Você já leu aqui um versículo que Paulo escreveu a Timóteo, para redarguir. Vou dar um prêmio para quem descobrir o que é isso. Não é pegadinha não, irmão, porque eu tive dificuldade de saber o que era redarguir. Eu já li tantas vezes isso. Às vezes até ensinei, mas esqueci. Mas como eu tinha que falar aqui, pregar aqui, redarguir, sabe o que é, irmão? É você estar pronto, preparado, sabe para quê? Para se defender do inimigo.
A palavra de Deus, quando está no teu coração, no teu pensamento, significa que você está pronto. Quando a gente te atacar, você tem palavra de Deus. Toma, toma. E às vezes nem precisa ter habilidade no vernáculo, nem precisa ser muito bom, é só pensar. Porque a Bíblia diz o quê? Que a boca fala. Então o diabo está mal. Porque se você estiver cheio de Deus, da palavra dele, quando você abrir a boca, ele não tem jeito. Está cheio da palavra de Deus. Está meditando ou não está, querido? Eu gosto de prova, aqueles, como é que chama aquele debate? Não. Aqui na igreja, antigamente fazia muito gincana bíblica. Beleza, eu acho legal. Nunca ganhei assim, né? Sempre ficava em segundo, terceiro. Mas tem gente que é craque nisso. É bom comer exercício. Porque você começa fazendo a gincana aqui, vai gostando ali. De repente você começa a gostar de guardar a palavra de Deus. E eu lembro que os pregadores batiam muito, Daniel, nos jovens. Hoje não bate não, porque jovem hoje é cheio de Bíblia. Se o pregador bobear, ele vai lá, ô pastor, não é isso não, está escrito aqui. Jovem hoje é bom de Bíblia. Tem internet, tem um montão de coisa aí que abençoa, né, Daniel? Mas antigamente, o pregador falava assim para estimular o jovem. Eu não gostava não, né? Vocês vão entender por quê. Irmão, jovem na casa de Deus, em vez de decorar versículo bíblico, fica decorando o nome de jogador de futebol. E era verdade mesmo. A gente sabia do 1 até o 11. Hoje é meio misturado, tem 12, tem 14, 23, mas antigamente é só de 1 a 11, não é? O pessoal que é da antiga aqui. A gente escalava o time do Flamengo, não tinha jeito, escalava. E o pregador batia. Porque às vezes a gente não tinha o cuidado de guardar versículos bíblicos. E o que nos livra de fracassar é estarmos preparados, guardando a palavra de Deus. Preparados para responder com mansidão. Olha só que palavra interessante, irmão. Mansidão para você dá uma ideia de quê? Cara assim meio, né? Meio velho, meio devagarzão, né? Quer dizer que o jovem não pode ser manso, não? Pode ser mansidão, não? Mansidão é aquele que o pessoal bate para cá, bate para lá, não fala nada. Eu tive um cuidadozinho de verificar o que era mansidão. Guarda aí que você vai gostar. Eu gostei, pesquisei e gostei. Diz assim, ó, mansidão, resultado da decisão de uma pessoa forte, que controla suas reações em submissão a Deus. E tem equilíbrio. E esse equilíbrio nasce do seu caráter. E ele faz isso porque tem firme confiança em Deus. Mansidão não advém de fraqueza e nem de medo. Porque fulano é manso por quê? É medroso? Porque é um fraco? Mas a mansidão da qual se refere Pedro, quando nós temos que defender a nossa fé, é essa. Não precisa brigar com ninguém. Irmão, você não precisa de gladiar-se com a religião de ninguém. Se eu perguntar aqui, tem gente oriunda de várias religiões aqui, ou de religião nenhuma. Ou não acreditava nada, ou acreditava em alguma entidade, ou tinha adoração, venerava algum ídolo. E daí? Por que houve essa transformação? Porque o Espírito Santo revelou a você o poder da palavra. Trouxe a você uma característica de mansidão, que provém de um equilíbrio, porque você confia em Deus. Irmão, às vezes a gente tem até que se controlar. Crente às vezes é tão atrevido, espiritualmente falando, que tem que ter um orientador. Tem crente que fica tão macho, tão brabo quanto o diabo e quanto o inferno, ele quer arrebentar tudo. Calma, querido. Equilíbrio.
Tem muita gente que diz assim, eu vou lá naquele centro de macumba, eu vou destruir, eu vou falar, irmão, Jesus não chamou você para isso não. A palavra de Deus nos ensina, é para a vida, para ser sábio, é saber tratar as pessoas. Há lugares, aqui não, mas há lugares em que as pessoas, o último lugar que ela quer ir é numa igreja. Porque todo mundo lá é melhor que todo mundo, é derrubador de altar. Irmão, calma, irmão. Tem muita gente que chutou santo aí que está com a perna quebrada e diz que foi o diabo. Não, irmão. Cuidado, a Bíblia é clara. Eu não estou dizendo que se Deus orientar, porque a Bíblia diz que você pode, com o poder da palavra, você pode destruir as fortalezas, e faz isso mesmo. Destrói a fortaleza do inimigo. Mas não é físico não, irmão. É espiritual. A Bíblia é clara, diz, não temos que lutar contra o quê? Carne nem sangue. A nossa batalha, é espiritual. E só entra e sai do combate de pé e vivo quem guarda e sabe manejar a palavra de Deus. Porque sabe responder com mansidão e temor. Uma outra coisa, uma outra característica de quem guarda a palavra de Deus, ele tem controle, ele equilibra-se em todas as situações, porque Deus é com ele. Ele não se sente o tal bambambam, não, a última cocada do tabuleiro, não é isso não. Ele sabe que tem uma retaguarda. Ele diz, Senhor, eu posso fazer isso? E Deus, meu servo, espera. Ele espera. Mas às vezes Deus fala assim com ele, ó, espera, ele vai, eu vou porque Deus é comigo, aí tropeça, se arrebenta, desanima, porque não foi Deus que mandou fazer, está entendendo? Porque é importante guardar a palavra de Deus, é bom manejar essa palavra, é com mansidão e temor. Eu fui procurar também, porque temor dá uma ideia de quê? De medo. Medo, né? Temor, no nosso dicionário diz assim, é medo. Estou com medo. Mas esse temor aqui, que Pedro está dizendo, irmão, é reverência. É respeito. É honra. Não é porque eu sou crente há mais de 30 anos, porque sei pregar a palavra, já fiz isso, eu fiz aquilo. Mas se Deus não estiver com você, você não faz nada. Você pode ficar triste, você pode lamentar-se, mas se Deus não der a você uma palavra, nada acontece. Eu quero finalizar, queridos, contando para vocês como há tantas contradições na nossa vida. Quantos paradoxos a gente vive, eu vivi minutos antes de entrar aqui. Eu estava preocupado aqui, 3 laudas. Falei, se não tiver nada eu vou ler. Eu vou ler, porque está preparado. Eu leio, não tem vergonha não, querido. É melhor eu ler e você entender do que eu começar a falar um monte de bobagem e você não entender nada. Então eu fiquei preocupado e tal, e coisa... E eu pensei que ia chegar atrasado no culto, e desci e encontrei com uma vizinha. Olhei para a cara da minha vizinha, ela estava muito triste. Eu ia embora, estava arrumado de pastor, né, vestido de pastor. Aí eu vi um colega, que não era pastor, nem era crente, com 2 bolsas. E eu olhei para ele, olhei para a vizinha. Irmão, assim rapidinho, eu entendi o que estava acontecendo ali. Isso que faz diferença. Eu estava vindo para a igreja. Eu falei, Daniel é meu amigo, posso dar uma desculpa. Daniel, cheguei atrasado porque ajudei minha vizinha a carregar as bolsas para a casa dela. Porque o colega, eu só queria dividir com ele. Ele falou assim para mim, Eliseu, tomei umas cervejas. Então ele já estava meio, se você puder levar. Eu falei, deixa comigo. Levei. E nesse intervalo, ela mostrou a sua aflição.
Disse, pastor, ela sabe que eu sou pastor, pastor, me ajude. A minha parente, a vizinha, a prima dela estava chegando cheia de problema para a casa dela, sofrida, era magnata, morava em Copacabana, veio ficar com ela na Cidade Alta. Eu só ouvi a mulher dizer assim, ó, eu quase que sorri, né, porque eu estava descendo do prédio, eu ainda vou voltar a morar em Copacabana, cheia de esperança ela. Falei, que Deus ajude a senhora. Mas agradeço, falei assim mesmo, mandei logo essa mensagem para ela. Mas, graças a Deus, porque a senhora está viva. Estava evangelizando ou não, pastor? Mais adiante, falei, agora eu vou para a igreja. Encontrei um outro cidadão. Esse crente, um irmão abençoado, mas tinha sofrido um surto psicótico. Falei, Deus, o que eu posso fazer? Encontrei um outro pastor ao lado dele, a esposa triste, assentada, me olhando, e nós nos olhamos, e trocamos aqueles olhares, e fazendo assim, e tentando convencer, persuadir aquele irmão. Havia igreja, mas a mente dele estava perturbada. Então, queridos, a realidade é essa. Ou nós nos defrontamos com essa verdade que é a palavra de Deus e aplicamos na nossa vida, ou ficamos ao léu, sem saber para onde ir. Eu não sei. Eu fiquei desconfiado hoje, Denis. Falei, caramba, eu preparei 3 laudas, mas eu estou desconfiado que quando chegar lá, o Espírito Santo vai falar, e deu exatamente. Porque era mais fácil eu pegar aqui e ler o que eu preparei, mas não estou fora do assunto. Eu justamente queria dizer a vocês sobre o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Significa que ela pode tirar da morte para a vida. E ela vai funcionar se você colocá-la em prática. Se nesta noite você entendeu, porque eu vinha meditando, e eu gosto de mensagem que primeiro fala ao meu coração. Eu disse, Deus, há muitas coisas na minha vida que ainda não funcionam, mas eu vou pregar hoje sobre isso. Ajuda, abra o meu entendimento, que o Espírito Santo faça isso em nós esta noite. O que você deseja que aconteça na sua vida, querido, querida? Aplique a palavra de Deus. Guarde, porque ela vai funcionar. E ela funciona quando eu fico pensando, querido, fico pensando. Deus, está escrito. Senhor, é a tua palavra. Deus, por favor, tenha misericórdia de mim, muda esse estado em que estou vivendo. Se é sofrimento, querido, a Bíblia tem uma escola de gente, de pessoas, seres humanos, que passaram pela dor e pelo sofrimento, mas saíram vitoriosos. Não sei quanto tempo gasta isso, tá? Eu não sei. Eu estava meditando numa outra palavra que diz, Espírito Santo, como é que é esse negócio? O choro pode durar uma noite. Quem conhece esse versículo? E completa. E aí, querido? E aí, essa palavra está batendo aí no teu coração? E aí, missionária? Aquele problema não foi embora, mas guarde essa palavra. A palavra de Deus, querido, é inerrante. É indestrutível. Tentaram destruir a Bíblia, mas não conseguiram. Alguns fazem um tremendo esforço para tirar o valor da Bíblia, mas sabe o que acontece? Nada. Porque é a palavra de Deus. Jesus falou assim, passará o quê? Mas
Em quem você acredita? É em Jesus? Aleluia. Aleluia. O inferno está dizendo, você vai cair. Você não vai ser crente não. Você não pode por causa disso. Você fez aquilo outro. O sangue de Jesus Cristo nos purifica. Isso é palavra de Deus, querido. Eu errei, Senhor. Aleluia. Mas me levanta. Eu pequei, Senhor, mas me perdoa. Eu quero estar na tua presença. Quantos crentes já choraram amargurados dizendo, Deus, eu quero ser, Senhor, como um vaso novo na mão do oleiro. E na sua oração diz, Senhor, junta esses caquinhos. Esse é o poder da palavra, querido. Só esta palavra reconstrói a vida de alguém que considera um nada, acabado. Projetos que começaram, né? Olha só que legal, 2012, estão dizendo que o mundo vai acabar. Você viu uma reportagem aí lá nos Estados Unidos? O camarada preparou um cofre blindado para guardar dinheiro. E o repórter falou assim, mas não vai ter nada, como é que ele vai comprar alguma coisa? É? Ih, meu Deus. Quarta-feira, irmãos. É 21, acho que é 21. É 21. Ele é 12 ou 21, não importa a data. Querido, será que lá no seu íntimo, você às vezes não deixou um pensamentozinho mal, dizer, tem coisa que Deus não faz na minha vida não. Ei, a palavra de Deus é infalível. Ele diz, eu velo, eu cuido, eu protejo a minha palavra. Sabe, irmão, que tem crente que às vezes fica bobo. Pastor também, Daniel, nós não somos assim não, que a gente sabe o nosso limite, o nosso tamanho. Eu fiquei até empolgado, passei da hora, mas vou terminar. Olha só, irmão, tem muito crente que pensa que precisa defender a palavra de Deus, meu irmão. Deus defende a palavra dele, a palavra é dele. Você precisa, guarde bem essa diferença, você precisa defender a sua fé, sua fé, sua fé. Você crê? Creio. Crê no quê? Na palavra de Deus. Acabou. Vamos colocar em prática isso, irmão? Vamos ficar de pé com a anuência aqui do pastor, vamos ficar de pé e vamos dizer isso em oração. Aleluia. Eu gosto de coisas que a Bíblia diz. Às vezes eu fico confuso, como diz assim, né? Choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Aí eu acordo e está lá o problema. Mas também, quando eu leio Pedro fala assim, calma, Eliseu. Um dia para Deus é como? Então vai chegar a resposta. Porque eu não vivo nem sei. Você entendeu, querido? Isso é palavra de Deus. Deus sabe o tempo certo de fazer as coisas acontecer. Só tem que crer. Só isso. É só isso, querido. Só defenda a sua fé. Diz, Deus, não estou vendo nada, mas eu creio. Davi, não sei quanto tempo essa moça orou, mas ela te achou. Tem gente que ficou desempregado há anos, mas veio emprego. Às vezes sofreu tanto com um filho, mas confiou em Deus, e Deus deu resposta. Irmão, vale a pena confiar na palavra de Deus. Eu queria convidar você a dizer isso para Deus. Senhor, eu até desanimei, eu até saí um pouquinho da igreja, mas eu ainda creio em Ti. O Senhor vai fazer uma coisa nova na minha vida. Você crê? A Bíblia diz que Deus tem coisas novas para a nossa vida.
feche seus olhos e com o seu coração ore ao Senhor. Derrame-se diante dele. Ó Senhor, nesta noite, Tu sabes, Deus, de antemão, sabias que era necessária estas palavras, porque achou guarida em algum coração, Deus. Alguém que estava meio perdido, achando que não ia reencontrar-se no caminho, porque esqueceu a sua palavra, de guardá-la. Mas nesta noite, aleluia, com temor, Deus, e com paciência, queremos te dizer, estamos de pé na tua presença. Alguém disse que a gente não ia chegar aqui, Deus. Quem sabe o nosso adversário sussurrou na hora mais difícil que a gente não ia vencer. Mas nós estamos aqui, Deus, pelo poder da tua palavra. E cremos, aleluia, que coisas novas, aleluias, vão acontecer na nossa casa, na nossa família, no nosso relacionamento, Deus. Há quantos que nesta hora estão dizendo: parece que o pastor sabia o que estava acontecendo, mas foi a tua bondade, a tua misericórdia, o teu Espírito, Deus, que direcionou esta mensagem para esta família. E agora, Deus, dá a tua orientação, Senhor. Ajuda esta pessoa, esse irmão, a guardar a palavra poderosa, a palavra viva, a palavra que funciona, porque é verdadeira, aleluia. Senhor, que toda mentira do inferno agora seja dissipada desta mente, deste coração, e venha agora o frescor, o alívio, o bálsamo do Espírito Santo, porque o Senhor está fazendo de novo, aleluia, como o vaso que foi quebrado, o Senhor está juntando tudo e fazendo um vaso novo, em nome do Senhor Jesus. Faça isto, Deus, em nome e por amor de Jesus, reconstrua esta noite, para a nossa alegria, oramos em nome de Jesus. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vou estar orando para que Deus possa nos abençoar, nos dar um retorno abençoado na presença dele. Agradecer também aos internautas, que Deus assim o abençoe também, para que possa assim cada vez mais ouvir a palavra de Deus. Eu estarei orando, entregando a vida dos irmãos ao nosso Deus, e o pastor Eliseu estará impetrando a bênção apostólica. Louvado seja Deus. Amado, neste momento, Pai, eu venho te agradecer, Pai, por este momento que passamos, Seu Deus, diante de Tua presença nesta reunião. Pai, também te agradecer, Pai, que neste momento, Pai, muitos e muitos ouviu a Tua palavra, Seu Deus, tanto aqui na Divinéia como através da internet. Seu Deus, eu creio que neste momento a alma já te aceitou, Deus querido. Continua, Deus, nos abençoando, nos dá Pai querido, agora um final de reunião, Pai, na Tua presença. Nos leva para os nossos lares, nos dando uma noite abençoada na Tua presença, em nome de Jesus. Amém.
Pastor Eliseu. Que a graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Amém. Amém. E a vitória é nossa. Deus abençoe você. Vitória não consegues enxergar. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre.